Você está ouvindo Entre Lírios e Vales, por Elfrida Kramer. Olá, estamos muito felizes desse reencontro, de conversarmos mais uma vez. E eu quero lhe dizer que nós estamos realmente agora seguindo para Garanhuns. Ao chegar bem próximo, vimos uma saudação: Bem-vindos a Garanhuns. Antes já tínhamos avistado o quartel 71BI, onde o meu marido passou a trabalhar. E um pouco antes ainda nós já tínhamos avistado o Monte Sinai e já dava para ver Garanhuns à distância. E os meninos ficaram muito felizes, vibrando com essa novidade. Fomos direto para a Rua Francisco Gueiros, onde tínhamos alugado uma casa e fomos nos alojar ali. Chegamos somente com as coisas que tínhamos trazido no carro, porque a nossa mudança chegou apenas 1 ou 2 dias depois. No dia seguinte, acordamos cedo, eu e as crianças gripados. E o meu marido não sentiu nada, já estava bem acostumado com essa luta, com essa vida de militar, era mais forte, aguentou o rojão. E ficamos ali o dia, mas não foi uma gripe tão forte, não foi Covid. E aí a gente logo recuperou, graças a Deus. Agora, nós chegamos em Garanhuns em janeiro de 1972. Estava chovendo e fazendo frio. Às vezes eu fico pensando assim, pensando na minha história, caminhando aqui em casa e falando com o Senhor, e às vezes eu digo assim: Senhor, eu acho que eu não fui muito feliz no casamento, não. Porque os jovens falam de tanto, que aproveitam tanto o casamento, saem, passeiam juntos, curtem a vida a dois. E a nossa vida foi sempre em função da família, sempre em função de servir. E o meu coração me falou assim com muita clareza: eu não os uni para serem felizes. Eu os uni para serem abençoados. Que palavra! Essa palavra nunca mais eu esqueci. Deus nos uniu para sermos abençoados. E como nós fomos abençoados e como ainda somos. Durante todo o casamento, eu vi realmente que nós somos abençoados por Deus. E hoje, com os filhos que Ele nos deixou e mais o sustento, o cuidado que ficou em decorrência desse casamento, eu agradeço muito a Deus, porque Ele nos tem abençoado. Agora, eu estava pensando também que o que é que eu encontrei lá em Garanhuns, o que foi que nos animou por lá? Nós primeiro sentimos o frio, né? Embora fosse janeiro, estava um pouco frio já. E nos meses de julho e agosto era muito frio. As crianças dormiam envelopadas. Eu colocava um lençol de algodão e por cima uma coberta quente e dobrava assim o lençol de algodão para que o pelinho não ficasse irritando as crianças, porque elas já estavam começando a sentir uma certa alergia. Foi em Garanhuns que Clélio teve aquele problema de asma muito sério, nós cuidamos e fomos ao médico, fizemos todo o tratamento que era possível e ele estava muito ruim da asma. Então, nesse caso, foi um dia que eu estava assim, muito aflita, eu me ajoelhei, orei e pedi a Deus que curasse Clélio. E realmente ele ouviu a minha oração. E nunca mais Clélio teve nenhum sintoma de asma, graças a Deus. Mas a nossa passeada em Garanhuns, como é que foi? Nós caminhamos, passeamos por lá, nós íamos à feira. A feira era dia de sábado e ainda era no centro da cidade. Era tão interessante, a feira livre, né? E nós íamos comprar. Eu gostava muito porque eu comprava flores para decorar a casa. Lá havia flores naturais em abundância. Também passei a comprar queijo sistematicamente, porque não cabia no nosso orçamento quando nós estávamos ainda em Recife, né? Foi muito interessante ver as coisas de Garanhuns. O pessoal todo muito tranquilo, o clima agradável, as coisas assim promissoras para nós. E nós ficamos assim muito alegres com essa chegada. Tivemos também a oportunidade de logo matricular os filhos no colégio 15 de novembro. E veja como eles foram abençoados. Eles saíram da escolinha Jó, lá em Aldeia, para um colégio um dos melhores de Garanhuns. Lá eles se esforçaram muito
e se saíram muito bem e conseguiram cuidar do seu currículo, né, para a vida futura. Foi muito interessante. O Colégio 15 de Novembro também era um colégio que tinha um ensino cristão e eu achei interessante, dentro dos meus princípios. Daí a gente teve outras coisas mais que a gente viveu em Garanhuns, como os passeios que a gente deu por lá para conhecer alguns lugares. O Monte Sinai é uma das colinas de Garanhuns. E a Vila Militar ficava assim bem na subida do Monte Sinai. E nós fomos morar na Vila Militar poucos meses depois que chegamos em Garanhuns. Ficamos primeiramente na Francisco Gueiros, mas depois vagou uma casa na Vila Militar e nós fomos para lá. A casa era fria. Eu me lembro que na época mais fria do ano, era tanto frio que eu colocava um pano assim ao pé da porta para que a gente não sentisse aquele frio cortante que a gente sentia quando passava perto da porta. A casa ficava do lado esquerdo, no final da ladeira, assim, na subida. E do lado tinha um terreno desocupado que ainda facilitava mais assim esse vento frio em torno da casa. Nós fomos algumas vezes visitar o Monte Sinai. Naquela época havia ali era o antigo hotel, lá, o hotel de Garanhuns, né? O Hotel Monte Sinai. Ele estava desocupado nessa época e eu me lembro que houve um tempo que eu fiz treinamento de baliza lá. Ia diversas vezes fazer o treinamento de baliza para tirar a carteira de motorista. E de lá a gente avista muita coisa interessante. De lá da subida no Monte Sinai, nós avistamos a Vila Militar lá embaixo e a cidade mais à frente. Também existem outras colinas lá que são muito bonitas, nós conhecemos, nós fomos ao Magano, né? É outra colina, que tem lá uma estátua do Cristo do Magano, nós fomos conhecer. E tem outras colinas, na verdade são 7. Conhecemos tantas coisas em Garanhuns, o Parque Pau Pombo, que hoje é chamado Parque Rubem van der Linden, mas era conhecido desde os primeiros tempos como Pau Pombo. É um lugar muito bom, muito assim, natureza, a gente caminha por ali, e são árvores e arbustos, coisa muito linda, e com aquele clima fresquinho de Garanhuns, é um prazer passear naquele parque. Também conhecemos o Parque Euclides Dourado, onde nós caminhávamos às vezes e os filhos passeavam de bicicleta. Quando eles chegaram em Garanhuns, ainda tinha uma bicicleta que Clélio ganhou, que eu contei no episódio anterior, e brincavam muito. Mas depois a bicicleta já não era mais o tamanho suficiente para eles e nós vendemos a bicicleta no próprio local lá do parque onde eles alugavam. E lá nós passamos a alugar bicicletas maiores para os meninos. Hoje está bem diferente, hoje já está bem mais modernizado, já estive lá outras vezes. Garanhuns está realmente muito linda. Outras coisas que eu me lembro de Garanhuns são as coisas que eu já vinha comentando, a estação ferroviária que se tornou depois ficou como, eu não me lembro como eles fizeram lá, mas eu sei que agora é um lugar de visitação. Também as pracinhas de antigamente, onde eu tinha medo das lagartas de fogo, hoje são pracinhas bem organizadas, a cidade está asfaltada, está bem melhor agora. E eu fico me lembrando de Garanhuns com alegria e com saudade. E quero dizer para vocês que sou muito grata a Deus, porque em todos os momentos Ele tem até mesmo realizado os nossos menores sonhos, os desejos mais íntimos do coração. Ele tem nos abençoado. E eu quero dizer que você seja também uma pessoa grata e que possa reconhecer em cada caminhada que você der a mão de Deus guiando você. E para Ele seja sempre toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém.